Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor nesse dia maravilhoso, dia da Reforma Protestante. É um dia ímpar, dia em que hoje, 31 de outubro de 2017, comemora-se 500 anos da nossa Reforma Protestante. E eu não tenho outro texto para compartilhar com vocês, senão o texto de Romanos, capítulo 1, versículo 17, que diz: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Ora, quando o monge agostiniano Martinho Lutero descobre ou redescobre o Evangelho através do texto de Romanos 1,17, que diz que o justo viverá da fé, e começa a pregar a salvação somente pela fé e não pela venda de indulgências, ou seja, a venda de perdão de pecados, como fazia a Igreja Católica naquela época, para construir a famosa Catedral de São Pedro, ele redescobre o Evangelho e é uma tentativa, ainda que desesperada, de colocar a Igreja Católica de volta aos trilhos das páginas santas do Novo Testamento. Ora, nós sabemos que a Igreja Católica não aceitou isso, promoveu a Contra-Reforma e, muito embora ela não tenha aceitado isso, isso acabou por dividir a Igreja, que começa essa divisão na Alemanha, e já é a segunda vez em que isso ocorre, já que em 1054 a igreja foi dividida pela primeira vez, né, onde a igreja ocidental ela ficou conhecida como a Igreja Católica Romana, e a igreja oriental, que era totalmente diversa, totalmente diferente culturalmente e até doutrinariamente, ela acaba cismando, né, separando-se da igreja católica, conhecida então como Igreja do Oriente ou Igreja Católica Ortodoxa, até os nossos dias de hoje. Quando em 1517 o monge agostiniano Martinho Lutero vai ao templo de Wittenberg e fixa na porta do templo as 95 teses, existe aí o segundo cisma dentro do cristianismo. E note que esse cisma é exatamente pelo mesmo motivo: o papado. As decisões, as imposições, as interpretações do papado. A visão da reforma é justamente uma visão libertadora, aonde agora o fiel ele pode ir diretamente à Escritura e fazer a sua interpretação à luz do Espírito Santo. Ou seja, para o protestantismo não existe a figura do sacerdote como mediador da graça, como mediador até Deus. Como não existe a figura do magistério que interpreta a Escritura para o fiel, mas o fiel pode ir diretamente à Escritura. Ele foi liberto. Ele tem a liberdade de pensar por si mesmo a respeito das Escrituras. Essa é a principal contribuição aí que a reforma trouxe. Poderia citar contribuições secundárias, como a padronização da própria língua alemã através da leitura da Bíblia, que ocorreu por conta da tradução que Martinho Lutero fez, colocando a Bíblia na mão, na língua do povo, né? A língua alemã. Ele verteu o Novo Testamento todinho, que era em latim, já que o catolicismo não aceitava que os fiéis lessem a Bíblia ou fossem diretamente até a Bíblia, era em latim a Bíblia daquela época. E Lutero verte todinha para o alemão, o Novo Testamento, e coloca ela na linguagem e na vida do povo, né? Na vida do povo alemão, por conta da reforma protestante. Martinho Lutero não foi o único. Houveram outros reformadores, como John Hus, como John Wycliffe, como na Inglaterra, né? John Wycliffe, na Itália, Jerônimo Savonarola e tantos outros foram vozes que se levantaram contra o catolicismo antes da reforma. Nós os chamamos de os precursores. E Martinho Lutero foi a pessoa que Deus usou para fazer eclodir esse movimento. E, na verdade, quando ele discorda da Igreja Católica e coloca as 95 teses em Wittenberg, um momento político era propício para que houvesse aquilo que ocorreu.
o momento político era propício. Ele teve muita sorte, vamos dizer assim, porque foi protegido pelo príncipe da Saxônia, que o escondeu após a dieta de Worms, onde ele poderia ter sido morto por causa dos seus escritos, e ele negou veementemente, ele reafirmou, melhor dizendo, veementemente que os escritos eram seus e que ele realmente discordava da Igreja Católica. Mas ficou escondido por algum tempo, traduzindo o Novo Testamento, e depois reaparece já com a Alemanha em polvorosa, já estava em curso a Guerra dos Camponeses, né? Eclodiu justamente por causa da Reforma Protestante. Mas foram uma das coisas ruins que trouxe, no caso, a Reforma. Essas mortes por conta da divergência entre católicos e protestantes na Alemanha. No entanto, o movimento se espalhou, como vocês sabem, foi para a Suíça, através do grande Calvino, né, que foi o prefeito de Genebra e o reformador na Suíça. Foi para a França, e nós temos a presença dos huguenotes, que eram os protestantes franceses. Foi para a Inglaterra, com Henrique VIII. Nós sabemos que a reforma na Inglaterra foi uma reforma muito ruim, vamos dizer assim, no modelo, na forma como foi feita pelo rei Henrique VIII, que visava apenas os seus interesses, e muito violenta também, porque muitos católicos foram mortos, degolados, como a história assim o conta, e padres também. Mas o movimento de reforma ele não tinha mais como voltar, né? Voltar atrás. E até hoje nós sentimos aí essa necessidade de reforma. Bem, o que foi a reforma? Em rápidas palavras, a reforma foi, em várias visões, né? Na visão do catolicismo, um movimento herege; na visão do protestantismo, baseado na visão iluminista, um movimento de libertação de consciência; na visão histórica, alguns historiadores colocam ele apenas como um movimento mercantil, que visava apenas o lucro. Lógico que havia essa questão também, já que as contribuições para a construção da Catedral de São Pedro foram impedidas, né, pelo movimento da Reforma. Isso ocasionou a ira do Papa e ele acaba por excomungar Lutero, né, que funda a Igreja Protestante, e todas aquelas consequências, né? No entanto, embora o movimento tenha se propagado em vários países, a princípio, ele não foi uno no seu pensamento, né? Haviam divergências em relação a pequenas coisas, como a forma como viam a ceia. Zwinglio também, um grande reformador suíço, que discordava de Lutero, e assim sucessivamente. Embora eles discordavam sucessivamente uns dos outros, eles tinham um pensamento igual em relação à questão dos solas, a interpretação da escritura. Por exemplo, se você analisar, os 5 solas, eles são os mesmos válidos para toda a igreja protestante, né? Eles pregam dessa forma, ou seja, somente a fé, que foi o que Martinho Lutero descobriu, né? Somente a fé é capaz de salvar. Somente a Escritura, ela tem autoridade máxima sobre o que deve ser ensinado. Somente Cristo deve ser adorado, não as imagens de escultura ou qualquer outro tipo de ídolo. Somente a graça, a salvação, ela é obtida somente pela graça. E somente a Deus a glória, ou seja, a adoração exclusiva deve ser dada a Deus e mais a ninguém. Agora, para finalizar, vamos refletir um pouco sobre o que deve ser reformado. E se hoje Martinho Lutero estivesse em nossa nação, o que ele reformaria? Ou qual é a necessidade de reforma hoje? Primeiro, alguns hinos que hoje visam somente mercado, o famoso mercado gospel, que enfatizam tanto a vitória, a promessa e o cumprimento. Não fala mais nada a não ser isso.
enfatiza só vitória, 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 promessa, 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 cumprimento, cumprimento, cumprimento. Não se fala mais de Cristo e este crucificado. Uma outra coisa que deveria se mudar é a questão da centralização, principalmente nos arraiais pentecostais, nos arraiais que são episcopais, né? Episcopais na sua forma de governo. Em algumas denominações, existe uma figura que, na verdade, é um papa evangélico. Ora, o motivo do cisma, da divisão, da reforma naquela época foi justamente a questão do papado. Foi por isso que a Igreja Ortodoxa não aceitou mais permanecer no catolicismo. Foi por causa das imposições do Papa, das interpretações do Papa, das ações do Papa, que Lutero ele reforma a Igreja, ele se dissocia da Igreja. E agora, 500 anos depois, nós temos aí verdadeiros papas evangélicos, né, que impõem e governam com rigor as ovelhas do Senhor. E isso, o papado ele está voltando de forma forte, mesmo no meio da igreja evangélica em nossos dias. Em terceiro lugar, deveríamos protestar pelo fim dos vendilhões do templo. Cachês altíssimos aí, pagos a pregadores, a cantores, não importa o nome do cidadão, não importa o nome da cidadã, o currículo, seja lá quem for, isso está errado. Eu quero aqui bater palmas aqui, ó, para a Igreja Batista Nacional, que em convenção decidiu que não iria mais pagar cachê, não iria mais aceitar pregadores ou cantores que cobrassem em seus templos. Parabéns à Batista Nacional pela seriedade. Campanhas, né, supostamente dadas como missionárias, que têm arrecadado recursos aí, mas com fins escusos. Eu conheço a história, conheço em vários lugares do Brasil o que isso tem acarretado. O fim de salários altos para pastores, né? Pastores aí ganhando 25 mil reais, 30 mil reais, isso é um absurdo, isso é imoral, irmãos. Isso não é aceitável. Nós não podemos aceitar isso dessa maneira. E por último, uma coisa que deveria ser reformada, a nossa mensagem, né? 500 anos se passaram e nós continuamos dando ao povo água com açúcar, mato seco. As pessoas precisam se alimentar de Cristo. A mensagem deve ser cristocêntrica, deve ser permeada por Cristo, do início ao fim. A sua morte, a sua vida sem pecado, a sua ressurreição, são temas que têm sumido dos altares, têm sumido dos púlpitos. Por menos temas psicológicos de autoajuda e mais evangelho pregado, exposto nos altares em nossos dias. Nós precisamos voltar a uma pregação bíblica, centralizada em Cristo, voltada para a palavra. Homens de fé, homens cheios do Espírito, sim, mas homens eruditos, buscando o conhecimento de Deus para ter o que dá. Afinal, ninguém dá aquilo que não tem. Então, meus irmãos, eu vou ficando por aqui. Deus abençoe vocês nesse dia precioso, o dia precioso da Reforma Protestante. E que a igreja possa continuar se reformando e que Deus possa, e Ele pode e vai com certeza colocar estas coisas que estão fora do lugar, dentro do lugar. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.